Supermercados e lojas varejistas apresentam problemas com validade de produtos e necessitam de um sistema eficaz que acarrete perdas mínimas em mercadorias e reposição ágil de produtos para que os clientes encontrem exatamente aquilo que procuram. As perdas por este motivo são resultado de procedimentos de controle de estoque e logística inadequado. O giro de mercadorias é um fator bastante significativo nesses casos. Se há falhas de armazenagem e reposição, os produtos mais novos são vendidos e os mais próximos do prazo de validade ficam encalhados nas prateleiras. De acordo com Abras, o índice de perdas do autosserviço cresceu 0,14 ponto percentual, passando de 1,96% do faturamento bruto do setor em 2015 para 2,10% no ano de 2016. Em valores absolutos, as perdas somaram 7,11 bilhões ante os 6,19 bilhões contabilizados no período anterior. Já com relação às perdas sobre o faturamento líquido, o índice também registrou alta de 2,26% para 2,28%. Segundo Sambugaro, são consideradas perdas no varejo toda e qualquer interferência negativa no resultado da empresa, gerando como consequência final a redução de lucro. Sabemos que o setor de frutas, legumes e verduras, assim como de perecíveis, são os setores que mais impactam nesse dado negativo, onde um controle eficaz se faz mais necessário para evitar desperdícios. Para evitar este problema, muitas empresas apostam na contratação de consultorias especializadas em perdas, e ainda um setor específico para a prevenção de perdas. Porém, a medida ainda não tem se tornado eficaz para que o processo de perdas por validade se torne mínimo. Com o cenário descrito acima, temos a base para o desenvolvimento deste trabalho, pensar em como manter a perda por validade de produtos mínima e criar um sistema eficaz que ajude no processo e no treinamento de funcionários. Segundo Santos, um treinamento deve conter não somente os processos, deve mexer com as pessoas, tocá-las, colocar um sentido maior nas atividades. Quando pessoas trabalham com um sentido organizacional, o trabalho deixa de ser uma obrigação e torna-se uma arte. Assim, com o engajamento de todos os envolvidos no processo, loja, funcionários, fornecedores e suprimentos, um software eficaz se faz útil para a prevenção de perdas por validade do produto. No presente cenário descrito acima, temos o problema de perdas de produtos por validade e ainda um processo de reposição eficaz de produtos, que não agrave ainda mais este problema com estoques inadequados. Segundo Morita, o problema é que o custo de manter o estoque parado pode ser alto, tanto financeiramente quanto operacionalmente. Afinal, à medida que aumenta a quantidade de produtos armazenados em depósitos, cresce o risco de perdas com embalagens estragadas e prazo de validade vencido. O comportamento do varejista é interessante, porque ele não tem tanto receio da quebra quanto tem da falta de produtos. Pensando neste tema, optou-se pela escolha de um software que concilie perdas de estoque na cadeia de suprimentos e produtos fora de prazo de validade nas prateleiras. De acordo com o Fachin, o objetivo é de que, no final do trabalho, a pesquisa científica atinja seu objetivo em todas as suas fases. Por mais difíceis e demoradas que sejam, o pesquisador poderá dar uma resposta ao problema formulado. No caso do nosso projeto, o objetivo será plenamente alcançado se o software for implementado em alguma rede de supermercados e possa ser provada a sua eficácia. Justificativa. Pensar em um processo que ajude na prevenção de perdas por validade de produtos proporcionado por um sistema eficaz torna-se necessário em uma sociedade e planeta que luta por sustentabilidade e menos consumo desenfreado. Produtos com prazo de validade vencido na prateleira ou no estoque proporcionam desperdício que o mundo de hoje não deve pagar de forma alguma, mesmo porque os recursos naturais do nosso planeta estão cada vez mais escassos. Segundo o LAPA, mercadorias fora do prazo de validade ou danificadas são mercadorias identificadas como impróprias para o consumo e venda, que apesar de ainda estar presente em estoque, não mais possuem condições de comercialização por estarem avariadas, deterioradas ou vencidas. E ainda de acordo com Souza, diante da instabilidade econômica nos últimos tempos, as empresas precisam de um autogerenciamento e medidas estratégicas para conseguir se manter no mercado. O sistema de prevenção de perdas vem com o objetivo de reduzir perdas
e quebras, contribuindo assim para um aumento na margem de lucro da empresa. Com este projeto, espera-se sanar este problema e ainda proporcionar às empresas uma melhor margem de lucro, uma economia maior, tanto de produtos em estoque, tal como evitar desperdícios. A globalização é um termo elaborado na década de 1980 para descrever o processo de intensificação da integração econômica e política internacional, marcado pelo avanço nos sistemas de transporte e de comunicação. O termo Globalização 4.0 surge justamente a partir dos benefícios comerciais da chamada Quarta Revolução Industrial, ou Industrialização 4.0. As 3 primeiras revoluções industriais trouxeram a produção em massa, as linhas de montagem, a eletricidade e a tecnologia da informação, elevando a renda dos trabalhadores e fazendo a competência tecnológica e cerne do desenvolvimento econômico. A quarta revolução industrial se caracteriza por um conjunto de tecnologias que permitem a fusão do mundo físico, digital e biológico. No Brasil, o foco da quarta revolução industrial tem sido aumentar a produtividade e melhorar a gestão de negócios. O próximo passo é ampliar tecnologias digitais no desenvolvimento de produtos e modelos de negócio, e também expandir a adoção das tecnologias para as pequenas e médias indústrias, pois seu uso está muito concentrado nas grandes. A indústria 4.0 é um conceito de indústria que engloba as principais inovações tecnológicas dos campos de automação, controle e tecnologia da informação, aplicada aos processos de manufatura a partir do sistema cyberfísico e Internet das Coisas e Internet de Serviços, a fim de tornar os processos de produção cada vez mais eficientes, autônomos e customizáveis. Reflete diretamente na cadeia de suprimentos, que é um conjunto de atividades funcionais, transporte, controles de estoque, que se repetem inúmeras vezes ao longo do canal, pelo que matérias-primas vão sendo convertidas em produtos acabados, aos quais se agrega valor ao consumidor. As principais tecnologias que permitem a fusão dos mundos físicos, digital e biológico são a manufatura aditiva, a inteligência artificial, a internet das coisas, a biologia sintética e os sistemas cyberfísicos. Segundo o levantamento da Confederação Nacional da Indústria, Big Data, internet das coisas, automação digital com sensores para controle de processos, inteligência artificial, sistemas integrados de engenharia para desenvolvimento e manufatura de produto são algumas das novas tecnologias digitais que estão presentes, ainda que isoladas, em 7 de cada 10 grandes empresas industriais no Brasil. Há 6 princípios para o desenvolvimento e implantação da indústria 4.0, que definirão sistemas de produção inteligentes que surgirão nos próximos anos. São eles: capacidade de operação em tempo real, aquisição e tratamento de dados de forma praticamente instantânea, permitindo a tomada de decisões em tempo real. Virtualização, além de simulações de sistemas supervisórios, a indústria 4.0 propõe a exigência de uma cópia virtual das fábricas inteligentes, possibilitando a rastreabilidade e monitoramento remoto de todos os processos por meio de inúmeros sensores instalados. Descentralização. A tomada de decisões poderá ser feita pelo sistema cyberfísico, de acordo com as necessidades da produção em tempo real, onde as máquinas não apenas receberão comandos, mas fornecerão informações sobre o seu ciclo de trabalho. Os módulos da fábrica inteligente trabalharão de forma descentralizada a fim de aprimorar os processos de produção. Orientação a serviços. Utilização de arquitetura de software orientada a serviços, aliado ao conceito de Internet e Services. Modularidade. Produção de acordo com a demanda, acoplamento e desacoplamento de módulos na produção, o que oferece flexibilidade para alterar as tarefas das máquinas facilmente. Conforme o gerente da CNI, os 6 principais desafios do momento para o avanço rumo à indústria 4.0 no Brasil são a modernização produtiva, a adoção de novas tecnologias,
a qualificação de recursos humanos, a infraestrutura de telecomunicações, a regulamentação da proteção de dados e da segurança da informação, a coordenação de políticas públicas que promovam um ambiente favorável à nova revolução industrial e que tornem possível resolver problemas da sociedade em conjunto. A cadeia de suprimentos abrange todas as atividades relacionadas com o fluxo e transformação de mercadorias, desde o estágio de matéria-prima até o usuário final, assim como nos respectivos fluxos de informação, onde materiais e informações fluem tanto para baixo quanto para cima na cadeia de suprimentos. A gestão da cadeia de suprimentos é o controle de materiais, informações e finanças dentro do processo que vai fornecer ao consumidor, passando pelo fabricante, atacadistas e varejistas. A GCS envolve a coordenação e integração desse fluxo em diferentes empresas. O foco da GCS está no processo de compra entre cada um dos elos. O gerenciamento da cadeia de suprimentos, ou SCM, do inglês Supply Chain Management, consiste nas interações lógicas que ocorrem entre as funções de marketing, logística e produção no âmbito da empresa e dessas mesmas interações entre as empresas separadas no âmbito do canal de fluxo de produtos. A empresa de varejo estão obtendo sucesso no compartilhamento de informações com os fornecedores, os quais concordam em manter e gerenciar estoques nas estantes dos varejistas, fazendo com que os estoques no canal e as faltas de produtos sejam menores. O sucesso de uma cadeia de suprimentos é baseado em sua lucratividade, como todos os fluxos de informação e produtos geram custos dentro da cadeia. O gerenciamento adequado desses fluxos é a chave para o sucesso, o que envolve planejamento e controle adequados. As fábricas que operam em esquemas de produção just-in-time estabelecem relacionamentos com fornecedores e benéficos para ambos através da redução de estoque. Na cadeia de suprimentos, os estoques são acumulados de matérias-primas, suprimentos, componentes, materiais em processo e produtos acabados, que estão em numerosos pontos do canal de produção e logística das empresas. A gestão e controle eficiente do estoque na cadeia de suprimentos pode significar a diferença entre o lucro e o prejuízo de um negócio. O custo da manutenção dos estoques pode representar de 20% a 40% do seu valor por ano, por isso, administrar e controlar o nível de estoques é economicamente sensato. As perdas são um desafio intrínseco à atividade varejista, mas é preciso conhecê-las, medi-las e preveni-las a fim de combatê-las e remediá-las, porque elas são sinônimos de prejuízo. No ano de 2018, houve um aumento de 7% no índice de perda média das empresas varejistas. Ele chegou a 1,38% do faturamento líquido. Considerando o faturamento total do varejo em 2018, de 1,55 trilhões de reais, conforme estudo divulgado pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, e tomando por base o indicador da Associação Brasileira de Prevenção de Perdas, temos uma perda para todo o varejo de aproximadamente 21,46 bilhões de reais. De acordo com a pesquisa da Abrap, as quebras operacionais, produtos vencidos, deterioração de perecíveis, dano causado por manipulação, entre outros, continuam sendo as principais causas das perdas, com participação de 36% sobre o total. Furtos externos, com 20%, erros de inventário e furtos internos, com 13% e 11% respectivamente, vêm na sequência, à frente de erros administrativos, 9%, outros, 4%, fraude de terceiros externos, fraude de terceiros internos, ambos com 3%, e cadastro de produtos, 2%. Um fator que pode ter influenciado no crescimento da perda foi o cenário econômico vivenciado no ano de 2018, onde o otimismo e apetite de investimento por parte dos empresários foi maior em relação a 2017. Sendo assim, muitas empresas investiram em níveis de estoque mais altos, porém a venda não aconteceu de acordo com as expectativas, e quando isso acontece, o estoque perece, seja pela quebra operacional ou por reduções de margem através das reduções de preço.
As quebras operacionais lideram como uma das principais responsáveis pelas perdas para diversos segmentos do varejo. Porém, um bom trabalho de gestão de estoques, através do registro das causas antes do descarte físico do produto, pode gerar informações importantes para um diagnóstico mais preciso e, dessa forma, gerar um resultado de redução de curto prazo. Dentre as causas das quebras operacionais, o vencimento é o maior ofensor, com uma participação de 24% sobre o total. Deterioração e perecibilidade aparecem em segundo lugar, com um resultado de 18%, em razão da influência dos supermercados. Alguns procedimentos podem ajudar a diminuir os índices de quebras operacionais no varejo. Manter os estoques sob controle. Se for levado em consideração o grande índice de vencimento de produtos, o mau controle dos itens estocados é uma das maiores falhas do varejo. Por isso, é importante que o estoque seja bem gerenciado, desde o recebimento até o controle das mercadorias, em sistemas que facilitem a localização dos lotes de produtos por data de vencimento. Faça inventários frequentes. É fundamental manter uma rotina otimizada de contagem dos produtos, tanto no armazém quanto na área de vendas. Apenas assim, a área de compras tem a real dimensão do que deve ser adquirido e do que é preciso esperar para fazer novos pedidos. Os relatórios de inventário servem para que os gestores tenham uma noção mais correta de quais são os produtos que têm maior giro e melhorem a estratégia de vendas. Crie processos seguros de manipulação das mercadorias. Produtos danificados pela própria equipe interna aumentam os índices de quebras operacionais. Por isso é importante que a empresa dê aos colaboradores diretrizes claras de como manipular e onde armazenar, além de investir em equipamentos como coletores de dados, leitores de código de barras, impressoras térmicas, carrinhos de transporte, entre outros. Invista em tecnologia. Quanto mais tecnologicamente equipado o empreendimento está, maiores são as chances de diminuição das quebras operacionais. Coletores de dados para agilizar o controle sistemático, sistemas de precificação que evitem avarias nos itens. É fundamental equipar a empresa tecnologicamente para que os processos sejam mais fluidos, eficazes e seguros. Existem ferramentas de controle de estoque que podem auxiliar e automatizar a gestão do controle de perdas e estoque na cadeia de suprimentos, entre elas. O ERP, ou Sistema Integrado de Gestão Empresarial, que é uma ferramenta capaz de integrar todos os setores e otimizar o fluxo de informações. A automatização do gerenciamento de estoque por meio de um sistema como esse confere mais agilidade e eficiência aos processos operacionais e administrativos. A partir de um banco de dados centralizado, o gestor pode cruzá-los e criar indicadores para definir a melhor relação entre oferta e procura. O SRM é uma estratégia para otimizar o relacionamento da empresa com seus fornecedores. Por essa razão, um sistema automatizado de SRM também é uma das mais importantes ferramentas de controle de estoque. Ele envolve as práticas empresariais e os recursos tecnológicos para integrar o fluxo de informações da gestão de cadeia de suprimentos. O Just-in-Time é uma expressão em inglês que pode ser traduzida como no momento certo. Dentro da gestão de estoque, significa aplicar um método que ajude a reduzir os níveis, mantendo apenas a menor quantidade possível, suficiente apenas para suprir a demanda em um curto período de tempo. O método PEPS, primeiro que entra é o primeiro que sai, é um método baseado na ideia de que os produtos que chegarem primeiro ao estoque, os mais antigos, devem ser vendidos primeiro. É vantajoso por proporcionar a redução de perdas decorrentes do vencimento do prazo de validade, a garantia de que os clientes receberão os produtos mais novos e o aumento na quantidade do controle de estoque. O ciclo PDCA consiste em analisar determinado processo e aplicar as fases que são planejar, fazer, checar e agir ou ajustar. A aplicação dessa ferramenta na gestão de estoque se baseia na identificação de um problema em determinado processo, apontando as possíveis causas para a falha para que se criem planos de ação para corrigir os pontos fracos e otimizar o fluxo de trabalho, e analisa-se a efetividade da mudança implementada de forma cíclica. O Kanban é um método que faz parte do Just-in-Time, que utiliza sinalizações visuais para otimizar os fluxos de trabalho e garantir maior produtividade das equipes. Com ele, é possível verificar, de forma fácil e resumida, como anda a rotina dentro do estoque, facilitando o monitoramento das atividades e a identificação de problemas em menor tempo, aumentando as chances de resolução com mais rapidez.
O código de barras é outro recurso de destaque entre as ferramentas de controle de estoque. Ele também ajuda a padronizar processos para garantir um gerenciamento mais eficiente da cadeia de suprimentos. A utilização dele dispensa a necessidade de contagem em uma planilha ou em um papel, item por item, registrando ao lado sua descrição. Tendo o código em cada produto, o gestor deverá usar apenas o coletor de dados e o equipamento efetuará a contagem. Para que um sistema seja eficaz, são necessárias informações precisas, atualizadas, confiáveis e relevantes em relação às atividades desempenhadas. Os auditores logísticos, que são sistemas de controle logístico que buscam apresentar levantamentos periódicos precisos e indispensáveis das informações de desempenho das atividades realizadas, e os relatórios de atividades possibilitam o acompanhamento da eficácia do sistema. O projeto proposto seria o desenvolvimento de um programa para registro dos produtos recebidos no mercado. O registro será feito utilizando o código de barras, lote e data de validade dos produtos. Quando o produto for transferido para a área de vendas, o profissional repositor fará a leitura do produto, registrando sua movimentação e imediatamente será impressa uma etiqueta QR Code que terá como informação principal a data de vencimento do produto. De acordo com o vencimento do produto, o sistema criará uma rotina de verificação a ser feita no local onde o mesmo está disponibilizado. O principal motivo desta conferência é o controle de vencimento dos produtos. Quando identificado um produto próximo ao vencimento, o sistema automaticamente sugerirá que seja realizada uma promoção. O valor da promoção levará em consideração o valor de compra e os demais custos indiretos, de modo a gerar lucro na venda, mesmo que esse seja pequeno. Para os produtos vendidos, ao passar no caixa, o sistema computará a saída da mercadoria, alimentando o sistema com essa informação e, quando necessário, apontando a necessidade de compra para reposição de estoque. Com o desenvolvimento deste projeto, visamos atingir redução dos estoques. Grandes quantidades de produtos estocados são como dinheiro parado e sem investimento. É necessário fazer o estoque girar para que o dinheiro investido retorne para a empresa. O funcionamento do sistema visa atingir que o estoque seja estritamente necessário para a reposição na área de vendas. Diminuição da depreciação. Produtos parados em estoque ou na área de vendas tendem a depreciar com o tempo. O fato de o sistema indicar a realização de promoções visa garantir o mínimo possível de lucro sobre o dinheiro investido nesses produtos. Obsolescência dos estoques. A alteração dos produtos, sendo em características produtivas ou mesmo estéticas, garantem um ar de inovação e novidade. Quando um produto não gira no estoque de um estabelecimento, o mesmo deixa uma impressão de obsolescência. Garantindo a contínua reposição de seus estoques, o comércio consegue se manter sempre com novidades em sua área de venda. Redução das faltas de estoque. A gestão bem feita de um sistema de estoque garante a assertividade e eficiência de sua reposição. A ideia de monitorar a saída de produtos e apontar quando e quanto comprar visa ajudar na excelência do monitoramento do estoque.